Acompanhe agora a entrevista com o infectologista Dr. João Luiz Beber sobre a dengue. Então, eu gostaria de chamar a atenção para os principais sintomas que a gente encontra nos casos de dengue, né? Então, a dengue é uma síndrome febril aguda. O que quer dizer isso? Quer dizer que é a presença de febre de início abrupto, uma febre alta de 39, 40 graus, associada com dor no corpo, uma dor de cabeça, principalmente dor atrás dos olhos, e alguns pacientes ainda relatam presenças de manchas pela pele, que os médicos acabam chamando de racho cutâneo. Tá? Esses são os principais sintomas. Pode ter dor abdominal, náusea, vômito, isso também pode acontecer. Nos casos de dengue confirmada, né, os sintomas eles podem perdurar, né, continuar entre 5 a 7 dias, é o mais comum. Né? Mas aí depois desses 7 dias ainda o paciente pode sentir algum desconforto ao longo, assim, até chegando uns 10 dias mais ou menos, mas de 5 a 7 é o mais comum dos sintomas continuarem. Todo paciente que tem o diagnóstico de dengue pode evoluir para quadros graves de doença. Então eu acho que é importante a gente frisar e comentar que todo paciente com uma síndrome febril aguda e que foi diagnosticado com dengue, ele tem que ficar alerta a alguns sinais de gravidade de doença. Então assim, sangramento gengival ou aumento, né, do sangramento por via menstrual mesmo, aumento do volume do fluxo menstrual ou algum outro tipo de sangramento conjuntival, isso já é um indício de gravidade de doença, né? Dor abdominal muito forte, de forte intensidade, náuseas, vômito, sonolência, isso também são outros sinais de gravidade, né, que a gente tem que ficar alerta. E pacientes que têm comorbidades, né, pressão alta, diabetes ou outras comorbidades, a gente tem que ligar o nosso alerta como médico, como profissional de saúde, porque esse sim tem mais possibilidade de desenvolver quadros graves de doença, mas não é uma regra. Então assim, primeiro ficar bem orientado a respeito dos sinais de gravidade de doença, eu acho que esse é o mais importante, né? Porque depois que você faz o diagnóstico de dengue, ele é classificado em grupos A, B, C, então a depender da classificação que é feito pelo profissional de saúde que está atendendo, o tratamento ele pode ser feito em casa, né? Não necessariamente precisa ficar no hospital. Por ser uma doença que é causada por um vírus, não tem um medicamento específico, né? Não é um antibiótico que vai tratar dengue ou qualquer outro medicamento, né? A principal forma de tratamento da dengue é a hidratação. Então é ingesta mesmo de água, hidratação e os sintomáticos, como antitérmico ou remédio para não vomitar ou tirar um pouco a náusea, né? Esses são o tratamento que a gente indica nos casos de dengue. Nos casos, né, que você suspeita de dengue, é importante você evitar anti-inflamatórios, AS ou uso de antimicrobiano. Antibiótico não é indicado nos casos de infecção viral e principalmente nos casos de dengue, né? E se você é um paciente que precisa fazer uso de alguma medicação por conta de alguma doença de base, aí sim você tem que ficar sempre em contato com o seu médico, seja ele infectologista ou não, para ver se há a possibilidade de trocar esse medicamento, como pacientes que já fazem uso de AS, né? Para ter um manejo, um olhar diferenciado, porque daí não dá para só suspender a medicação por conta da doença de base. A gente tem essa percepção que parece que dengue só acontece fora de Rio do Sul, né? Fora da região, é uma coisa que a gente só vê na TV. Mas não, já tivemos casos aqui na cidade, né, de pessoas que foram viajar e que voltaram para a cidade e começaram com sintomas. E é muito diferente um paciente para outro, né? Então tem pacientes que eu consegui fazer o acompanhamento ambulatorial, com hidratação em casa, soro de reidratação oral ou mesmo ingesta de água, e outros que eu precisei internar de fato, né, para fazer hidratação venosa, porque só em casa não estava funcionando.
não tem assim, os casos que eu estou acompanhando aqui em Rio do Sul e que eu vejo, que já atendi, não tem uma predileção por idade. Então eu já atendi desde paciente de 15 anos a pacientes de 50 anos. Então assim, não tem assim, é mais comum com 18, é mais comum com 20, não tem, né? Mas, e alguns casos aqui eu precisei internar de fato para fazer hidratação venosa, porque evoluíram com alguns sinais de gravidade. Tá? Então dengue existe aqui em Rio do Sul, sim. Se você fez alguma viagem recente, né, para o litoral, ou não necessariamente para o litoral, e assim que você voltou para sua casa, começou a sentir febre, mal-estar, e você suspeita que é um quadro de dengue, a primeira situação que eu te oriento é procurar um serviço de saúde para até o 5º dia fazer o teste mais específico e sensível para dengue, que a gente chama de NS1, e já começar a orientação sobre a hidratação, a quantidade de água que tem que tomar, a orientação sobre os sinais de gravidade, para ficar alerta mesmo, para ver se a evolução do teu quadro ele vai ser uma evolução favorável, onde vai poder continuar o tratamento em casa ou vai precisar de uma maior atenção, talvez ser hospitalizado. Então, se porventura o início dos sintomas começarem e você perceber isso, procura um serviço de saúde mais próximo para começar já as orientações e fazer os testes e fazer o diagnóstico.